Dia a todos, bom dia a todas, sejam muito bem-vindas ao nosso encontro de hoje. Nós estamos estudando sobre a vulnerabilidade, o livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, onde nós identificamos e aprendemos o quanto a vulnerabilidade ela é importante para a nossa vida, porque sem que a gente se permita se mostrar, né, se colocar diante da vida, a gente, ao nos escondermos, né, nós temos aí aquela pseudo-ideia de que nós estamos protegidos, de que nós não seremos expostos e de que nós estamos protegidos de viver a diversidade, de viver críticas, de viver pessoas apontando o dedo para a gente, de que a gente não vai errar ou não vai expor o nosso erro, pelo menos. Mas o fato é que quando a gente não se dispõe a ser vulnerável, nós não fazemos contato conosco mesmo, né? Porque para não sermos vulneráveis, para sermos fortes, para sermos aquela pessoa que dá conta de tudo, aquela que não erra, aquela que não tem medo, aquela que não tem dúvida, aquela perfeita, né? A gente precisa de usar uma máscara, porque, na verdade, ninguém é assim, ninguém está pronto, nós estamos aqui em construção. E para que nós possamos nos mostrar como alguém que está pronto, necessariamente a gente precisa estar armado, precisa estar vestindo uma armadura, uma máscara, para nos apresentar diante da vida, né? E o problema de usarmos uma máscara é que nós nos relacionamos com a vida sem fazer contato com ela. Nós nos bloqueamos da dor, entre aspas, porque ela vai vir em algum momento. E, por outro lado, se nós nos bloqueamos da dor, nós também nos bloqueamos do amor, né? Do aprendizado, do olhar para nós desnudadas, né? E querer fazer contato conosco, enxergar os nossos limites, as nossas mazelas, os nossos medos, né? Reconhecer os nossos sentimentos, né? Então, quando a gente abre mão ou rejeita lidar com a nossa vulnerabilidade, nós estamos negando olhar para nós mesmos, né? E aí vem aquele sentimento diante, né, da inadequação, de não corresponder às expectativas, até minhas mesmo, ou de outras pessoas, eu fico com vergonha, né? Eu sinto uma vergonha de não dar conta de fazer determinada coisa, de não dar conta de ganhar o dinheiro que eu preciso para viver, de não dar conta de estar ali numa reunião de trabalho e conseguir expor as minhas ideias, de não dar conta de me relacionar bem com outras pessoas, de não ter paciência com outras pessoas, né, de querer ser sempre perfeita para mostrar ou para buscar aceitação. Então, eu vivo nesse mundo de vergonha que tende a me levar para um isolamento, a me excluir da vida, a me sentir indigna de amor e aceitação. E quando as pessoas se sentem assim, elas buscam desesperadamente meios de fugir daquilo, de sair daquele estado desagradável, né? De se sentir inadequada e indigna, né? E aí a gente está vendo que existem inúmeras ferramentas, um arsenal que a gente tem para nos proteger dessa vergonha que a gente sente. Então, a gente viu, né, que muitas vezes nós consideramos a alegria como um mau presságio, ou seja, não nos permitimos ser felizes, ser alegres, experimentar momentos de contentamento, porque a gente já se arma dizendo, não, deve ter alguma coisa, vai acontecer, porque tá bom demais para ser verdade, né? É como se nós não merecêssemos sermos felizes, não merecêssemos uma vida leve, que, na verdade,
é para ser a ideia de vida, é uma vida alegre e feliz, né? E isso, muitas vezes, é tão distante da nossa realidade que a gente considera isso como algo improvável demais. E quando aproximamos de algum momento desse, a gente fala, não, espera aí, tem alguma coisa errada. Vimos também que nós usamos o perfeccionismo, né? A necessidade de estar perfeito como uma forma de busca de aceitação. E ela vem muito mascarada, porque quando a gente fala em perfeccionismo, nós estamos falando de buscar a excelência, né? De buscar aprimorar, de buscar estar cada vez melhor. Mas isso não é uma verdade. A pessoa que persegue o perfeccionismo, né? Ela está em busca de aprovação, né? O perfeccionismo, ele é uma fratura emocional encoberta por uma pseudo alta performance, né? Essa pessoa ela vira uma escrava da vida, ela não vive, porque mesmo que algo já esteja bom, ela sempre acredita que não está pronto e que pode melhorar. Claro que sempre pode melhorar, mas nós precisamos de nos aceitar o que a gente dá conta de fazer a cada momento, né? Dentro do tempo que nós temos, dentro da experiência que nós temos. E muito interessante pensar que essas pessoas perfeccionistas, elas tendem a ter um padrão de culpa muito alto. Por quê? Porque cada vez que eu não fui a melhor naquela relação, né, naquela conversa, naquele embate, eu me culpo por não ter dado mais, né? E isso chafurda a pessoa num lugar muito ruim. Por quê? Porque ela não consegue ficar, ela vive uma vida sem olhar para frente. Ela está sempre olhando para aquilo que não foi possível fazer, ou para uma insatisfação crônica que ela tem. Por quê? Porque ela nunca vai alcançar aquele estágio de perfeição que ela busca, porque ele é impossível. Então, ela vive com a sensação de não ser boa o suficiente, uma sensação de inadequação, de insatisfação pessoal, né? E de culpa muito grande. Além disso, ela sujeita as pessoas que estão, né, convivendo com ela a esse mesmo grau de exigência. E se a pessoa não for muito forte para dizer não, olha, isso é seu, isso não é meu, né? Crianças, por exemplo, e elas passam a viver num quartel-general, né? E isso é muito pesado. E hoje nós vamos ver que um outro mecanismo, uma outra ferramenta de tentar encobrir ou de tentar fazer com que a gente fuja, né, de nos ver como inadequadas ou da vergonha de não ser boa o suficiente ou de não ser digna de amor e aceitação, é o entorpecimento, que talvez hoje seja a grande ferramenta usada pela maioria das pessoas, né? O que é esse entorpecimento, né? É viver loucamente atarefado. É você se ocupar de todos os minutos do seu dia com algo que você precisa fazer, né? E aquilo é muito conveniente. Por quê? Porque aquilo não permite que você olhe para você, né? Existem aí as mulheres, as grandes mulheres maravilhas, as lutadoras, né? As fazedeiras, fazedoras. É muito comum nós vermos hoje essas mulheres guerreiras, né? Que dão conta de tudo, que manda aqui que eu dou conta, vai pondo, vai passando pela vida, pelas pessoas, pelas situações e se apropriando dos problemas de todos, querem resolver tudo para os outros, né? E se sobrecarregam de uma maneira absurda, mas isso é um mecanismo de defesa, é uma forma delas estarem, primeiro, encobrirem uma dor muito grande, né? Para não ter que lidar com ela, para não ter que lidar
para não ter que olhar para si mesma. Então, é muito conveniente, e quanto mais eu colocar, melhor, porque a hora que eu paro, eu não dou conta de ficar parada, porque eu não dou conta de lidar comigo, eu não dou conta de lidar com a minha dor, não dou conta de lidar com os meus desafios, com a minha imperfeição, e esse é um padrão muito comum, né? Pessoas altamente machucadas, né? Com uma dor muito grande da falta de amor, uma carência muito grande, vão se pondo coisas e coisas e coisas para tentar suprir ou para encontrar prazer em outro lugar, mas principalmente para não ter que olhar para si mesmo. Para todos nós, de alguma forma, parece que todos nós, de alguma forma, anestesiamos os nossos sentimentos. Podemos até não fazê-lo de maneira compulsiva, mas isso não significa que não entorpecemos nossa sensação de vulnerabilidade, né? E essa atitude, ela é debilitante. Por quê? Porque apenas não amortece a nossa dor, as nossas dificuldades, mas também embota nossas experiências de alegria, amor, aceitação, criatividade e empatia. Então, quando a gente se anestesia, você já notou quando você vai no dentista, né, Vânia? Você põe ali a anestesia e naquele momento que você está tratando aquele dente, você não sente dor. Por quê? Porque você está anestesiada. Mas quando você volta para casa e aí está na hora do almoço, você também não sente a comida, você não sente o sabor da comida, você não sente prazer em mastigar, você não sente nada. E isso é estar anestesiada. Você, muitas vezes, não faz o contato com a dor, mas você também não faz o contato com a alegria, com o prazer e com o amor. E qual o sentido disso? Vivermos como se fôssemos verdadeiros zumbis. Qual o sentido disso? Não fazer contato com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, né? E é isso que as pessoas vêm fazendo, vêm se entorpecendo com o uso de álcool, com o uso de drogas, com o excesso de açúcar, né? Com o excesso de xícaras de café, o excesso de remédios, o excesso de TV, né? E o acidente automobilístico por overdose, ele foi, numa pesquisa nos Estados Unidos, considerado o segundo maior fator de acidentes. Então, olha só, as pessoas buscando se entorpecer, né? E ela fala, né, que ela achava que os causadores principais do entorpecimento fossem os nossos embates com a autovalorização e a vergonha. Mas ela percebeu, ou seja, nós nos anestesiamos da dor que vem do sentimento de inadequação e de inferioridade. Mas ela percebeu que isso é apenas um quebra-cabeça, porque por trás disso existem outras coisas, como, né, a vergonha. A necessidade mais poderosa de entorpecimento pode vir da combinação de 3 elementos: da vergonha, que gera a ansiedade e que gera o isolamento, né? Então, você se sente vulnerável, né? Ou seja, você se sente inadequado por não corresponder às expectativas sociais, por não dar conta de ser perfeito o suficiente, né? De ser bom o suficiente, você não se vê como alguém bom o suficiente, você fica envergonhado, né? Ou seja, você se sente indigna de amor, de aceitação. Isso te leva a uma ansiedade muito grande, né? A uma busca de o que eu posso fazer para lidar com isso ou para ser boa o suficiente, e você não consegue encontrar meios, aquilo te coloca ainda mais inadequada, mais ansiosa, e aí você começa a se colocar como alguém indigna, alguém, não, eu não mereço estar perto de ninguém, eu realmente sou uma pessoa que não vale a pena, né? Por quê? Porque eu não consigo enxergar o meu valor próprio,
né? Eu entrego isso para os outros, para o que os outros vão pensar, e me isolo, porque eu me sinto tão indigna de amor e aceitação, né? Aquilo me gera ansiedade e a minha saída é me isolar, não me mostrar, né? E esse isolamento, ele causa um mal muito grande. A vergonha entra em cena quando experimentamos a ansiedade, não apenas por nos sentirmos temerosos, impotentes e incapazes de administrar as exigências cada vez maiores da vida, né? Mas porque, afinal de contas, a ansiedade ela é composta pela crença de que se fôssemos mais inteligentes, que se fôssemos mais fortes ou melhores, nós seríamos capazes de dar conta de tudo. É aquela ideia, né, de que se eu fosse diferente, se eu fosse uma pessoa mais inteligente, se eu fosse uma pessoa mais esperta, se eu fosse uma pessoa mais descolada, mais capaz, mais isso, mais aquilo, eu estaria dando conta de tudo isso, né? É aquele sentimento de que o problema é comigo, eu que sou assim, todo mundo é perfeito. E isso vem muito, né, desse olhar só do palco da vida das pessoas. A gente olha para os outros olhando para o palco deles, né? Pessoas que estão vencendo na vida, pessoas que estão sabendo lidar com as suas dificuldades, pessoas que estão ali. A gente olha para os resultados das pessoas e diz: ela é perfeita, olha como é que ela dá conta, olha como é que ela é forte, olha como é que ela é descolada, olha como é que ela tem desenvoltura, olha como é que ela sabe ganhar dinheiro, olha como é que ela sabe se conectar com as pessoas, olha como que ela consegue atrair namorados, sai de um, entra em outro, olha como é que ela lida bem com a família, né? E aí você olha para isso e fala assim, poxa, eu não consigo nada disso. Se eu fosse assim, minha vida estaria em outro patamar. Mas o fato é que eu estou olhando para o palco dela, eu estou olhando para o resultado dela. E eu não estou olhando para os bastidores, para a arena da vida dela, que é exatamente onde eu estou. Eu estou na arena da minha vida. E eu não posso comparar os meus bastidores, que é onde eu estou ali descabelada, maquiando, ensaiando, estou toda mal vestida, né? Porque eu estou ainda lá me preparando, com o palco, onde eu vou estar pronta, onde eu vou estar ali mostrando o meu melhor, né? Ou seja, você muitas vezes compara o palco das pessoas, onde elas estão já prontas, já estão ali gerando resultados, com os seus bastidores, que é onde você ainda está se construindo. Todos temos bastidores, todos. Todos temos os nossos bastidores e também temos os nossos palcos. Mas é muito cruel com você, né? Você comparar o seu bastidor, o momento que você está ali suando a camisa, ensaiando, treinando, né? Está suada, está desalinhada por causa do seu esforço, do seu empenho, com o palco de outra pessoa. Porque, ao comparar, a mensagem que você recebe eu sou inadequada, é comigo, eu que não dou conta, eu que sou imperfeita, eu que sou limitada, eu que sou burra, quando isso não é uma verdade. Todos têm os seus bastidores. E aí você leva como algo pessoal. Só eu não dou conta. Só eu. Só para mim que é difícil. Todo mundo está dando conta da vida e eu não. Qual que é o meu problema, né? O que eu tenho de diferente, né? Por que isso acontece comigo? E aí você gera uma ansiedade gigante, por quê? Porque você acha que só você vive isso, quando não é verdade, né? O isolamento, o entorpecimento aqui se torna um meio de abrandar tanto a instabilidade, né, que é essa ansiedade que você tem, quanto a inadequação. Você sente todo mundo está indo e só você não, então eu sou inadequada, eu tenho algum problema. Com o isolamento, né, a história é parecida.
podemos ter muitos amigos no Facebook, né, muitos colegas, vizinhos, porém, ainda assim, nos sentimos sozinhos e invisíveis. E como fomos programados para estabelecer vínculos, o isolamento ele provoca um sofrimento muito grande, né? Eu trabalho muito com pessoas que que sentem a dor da solidão, a dor de não ter um companheiro, e muitas vezes, né? Ontem mesmo eu estava numa sessão em que a pessoa dizia que ela se sente invisível, né? Invisível perante o mundo, perante as pessoas, e por isso ela se isola, né? Olha só, gente, que dor que é isso, você se sentir um nada, você se sentir invisível. E aí é tão interessante que essa invisibilidade, ela começa de você para com você, né? Por quê? Porque você busca ser visível para o outro. Você quer que o outro te veja, né? E isso é uma necessidade muito grande. E eu acho muito lindo, né? Essa frase sistêmica, né? Que ela traz, eu vejo você, né? Ela é muito forte. O filme Avatar, ele traz essa frase também, né? A comunicação de amor é essa, né? Eu vejo você, eu te vejo. E quando você diz isso, né? Você está dizendo isso em muitos aspectos, né? Olha, eu estou te vendo na sua completude, o meu olhar, minha atenção está aqui em você, né? Você não passa desapercebido da minha vida, né? Eu vejo você. Isso é muito potente e, na verdade, é o que todos nós desejamos, ser vistos, ser vistas, sermos amadas, sermos consideradas, né? Não sermos invisíveis. Mas para que isso aconteça, né, eu preciso primeiro me ver, querer me ver. E qual o movimento que a gente faz, gente? A primeira coisa que a gente faz diante do se sentir inadequada é se esconder. Se esconder de nós, através das máscaras, das armaduras, de não querer lidar conosco, de não querer lidar com as nossas limitações, com as nossas mazelas. Mas à medida em que nós não damos conta ou não queremos olhar para nós, para nossa sombra, né? Nós também, ao nos esconder, nos negamos a olhar para a nossa luz. E com isso, nós temos a tendência de colocar tudo no mesmo pacote e achar que a gente não vale nada. Porque eu não tenho um companheiro, eu não tenho valor. Eu não saio para me relacionar com outras pessoas. Eu não me apronto porque, nada acontece. Não vou nem sair, nada acontece. E aí você se esconde de você mesma. E quando você faz isso, você não tem chance. Porque o primeiro relacionamento íntimo que nós precisamos de ter é conosco. É de olhar para nós, nos acolher, gostar de nós, conversar conosco, nos amparar, nos acolher, nos incentivar, nos elogiar, nos amar. A gente faz isso com os outros, a gente apoia os outros, a gente, às vezes, sai da nossa casa para estar ali junto com outra pessoa, a gente troca ideia com os outros, a gente cuida dos outros, mas a gente não faz isso por nós. E o primeiro movimento para que você se sinta acolhida é o do autoacolhimento, é o do autocuidado, é de uma conversa sincera com você. Você não sai punindo todo mundo, mas você sai punindo você. E essa aproximação, ela é muito necessária. Você quer que o outro te veja
quando você não se vê. Então, a gente precisa aprender a lidar com os nossos próprios conteúdos, ao invés de querer que o outro lide com ele. Porque quando o outro chega, você nem sabe quais são os seus conteúdos, e é por isso que o relacionar com o outro é tão difícil. Você não sabe o que você tem, o que você dá conta, né? Quais são seus limites, como você gosta de ser tratada, o que é importante para você, e você sai atropelando tudo, porque você acredita que o outro deveria saber tudo que te faz feliz. Então, nós temos uma ilusão muito grande e nós criamos armadilhas para nós mesmos o tempo inteiro, pelo simples fato de não querermos olhar para nós, né? Mas quando a invisibilidade, né, o isolamento, mas quando esse isolamento ele se soma à vergonha de acreditar que estamos isolados porque não somos dignos de contato, o isolamento causa uma dor tão grande que a necessidade de anestesiá-la se torna incontrolável, né? Então, as pessoas farão de tudo para escapar desse sentimento. E aí ela traz que na entrevista dela, ela percebeu 2 grupos de pessoas, né? Como que eles lidavam com essa situação, né? E um padrão veio muito à tona, que de como solucionar, né? Aprender como realmente vivenciar os sentimentos, ficar atento sobre os comportamentos entorpecentes e saber lidar com o desconforto das emoções difíceis. Ou seja, a única forma de enfrentarmos verdadeiramente essa dor da vergonha, né, de não sermos bons o suficientes, de não sermos quem nós idealizamos que deveríamos ser, né, e ir para esse isolamento, né, qual que é o antídoto disso? É você lidar com os seus sentimentos, é você nomeá-los, é você olhar para eles e dizer, olha, eu sinto isso, eu estou vivendo isso, ok, você é um ser que está se construindo, você é uma jovem aprendiz, né? E não se punir diante de não ser perfeita, não se punir por não estar pronta ainda, né? E aí ela encontrou 2 padrões, né, nas suas entrevistas, 2 padrões, 2 grupos de pessoas, né? O primeiro grupo é aquele que se anestesiava, e o outro grupo era aquele que ia na fonte, na raiz do problema, para solucioná-lo. Então, olha que interessante. O primeiro grupo falava o seguinte, olha, quando eu tenho muito trabalho, né, eu tomo uma xícara de café depois de pôr as crianças para dormir e assim posso ver meus e-mails das 22 à meia-noite. E quando há muita coisa, eu acordo às 4 da manhã e retorno essa tarefa. Eu não gosto de ir para o trabalho com e-mails pendentes. Fico cansado, mas pelo menos eles estão todos respondidos. Então, esse é o primeiro grupo que tinha esse padrão de comportamento, de, mesmo no turbilhão, ele se desdobrar para dar conta de tudo. Ou seja, nesse padrão, ele continuava fazendo o quê? Fazendo tudo, né? Sendo essa pessoa que dá conta de tudo e mesmo abrindo mão de si mesma. O outro grupo falava assim, olha, eu simplesmente parei de mandar e-mails desnecessários e pedi aos meus amigos e colegas que fizessem o mesmo. Eu estou tentando acostumá-los a esperar que eu leve alguns dias para responder. Se é importante, me ligue, não mande e-mails ou torpedos. Melhor ainda, passe na minha sala. Ou seja, esse segundo grupo, ele veio o quê? Foi na raiz do problema. Ele evitou, criou alternativas para eliminar o excesso de e-mails, né? Então, com isso, ele vai
no início vai ser difícil das pessoas acostumarem, das pessoas se adequarem a esse novo modus operandi? Vai, mas ele persistindo, daqui a pouco tudo vai se acomodar. E é exatamente o que nós precisamos fazer, né? Ao invés de ficarmos nos desgastando, morrendo para dar conta de tudo, é a gente dizer, olha, eu vou fazer até aqui. O meu limite é esse. Passou daqui, eu não dou conta. É aprender a se respeitar. O grupo A, né, as pessoas do grupo A deixaram claro que reduzir a ansiedade significava achar modos de entorpecê-la e não mudar o pensamento, os comportamentos ou as emoções que produziam a ansiedade. Ou seja, ela continuava ali ansiosa, né, para conseguir resolver e terminar aquele trabalho. Enquanto o grupo B tratavam da raiz da ansiedade, buscando harmonizar as suas vidas com os seus valores e limites, e impor limites. Então, era formado por pessoas plenas. Os participantes eles não hesitaram em relacionar a autovalorização com limites. Você só consegue pôr limites para o outro, na sua vida, para o excesso de trabalho, para os excessos como um todo, quando você se valoriza, quando você tem um senso de autovaloração, valorização e valoração de valor próprio. Quando você se ama, quando você gosta de você, quando você cuida de você, você diz, chega. As duas formas, né, mais poderosas de vínculo, estabelecer vínculo com alguém, são o amor e a aceitação. Ambas necessidades inegociáveis para homens, mulheres e crianças. E somente uma coisa separa os homens e as mulheres que experimentam um grande sentimento de amor e aceitação daquelas que parecem estar lutando por isso: a crença no próprio valor. Porque quando você acredita que você merece, que você tem valor, né, você não tem uma atitude autodestrutiva, né? O que você faz? Você cuida de você, você gosta de você. E é muito interessante que no trabalho isso é muito forte, porque muitas vezes você é contratado para determinadas coisas e você, para não perder ou para ser boa, para ser competente, você vai abraçando tudo e você não sabe dizer não, você não sabe pôr limite. E isso é necessário. E muitas vezes a vida traz para você exatamente esses desafios porque você não sabe dizer não. Porque se você soubesse, aquilo não estaria na sua vida. Então, nós precisamos de entender que a vida traz aquela competência que nós precisamos desenvolver. Eu já trouxe isso aqui outras vezes, eu vou trazer hoje de novo. Aquele filme, né, da Noé, tem uma cena do filme que traz a família num restaurante bem chateada porque o Noé vem sendo ridicularizado pelo projeto de construir a arca, e elas estão no restaurante, aí passa o jornal, passa a manchete lá do Noé, e todo mundo começa a rir, esse cara é louco, esse cara parece um retardado, e a família ali vendo tudo, bem chateada, aí os filhos vão no banheiro e chega o garçom e pergunta para a esposa, né, para a mulher, se ela está bem. E ela fala assim, não estou bem, eu sou a esposa do Noé, e isso está me trazendo muita angústia, né, com essa situação toda. E ele diz, olha, se você pede para Deus união, você acha que Deus vai buscar cada um e vai pôr vocês abraçados? Não, ele vai trazer uma situação que leve vocês a se unirem. Se você está precisando, né, de amor, você acha que Deus vai trazer o amor para você? Não, ele vai trazer uma situação de vida
que vai te levar a desenvolver o amor na sua vida. Então, nós todos somos convidados a nos tornar pescadores, né? Nós não temos esse peixe, nunca o peixe vai chegar para nós pronto, porque nós estamos numa jornada de desenvolvimento pessoal, de crescimento, né? Onde nós precisamos aprender a pescar, ver o tipo da vara, o tipo da isca, como coloca a isca, que horas, qual comportamento, é silêncio, não é, qual isca para cada peixe. Nós estamos nesse momento. Então, tudo que nós necessitamos para sermos pessoas melhores, mais felizes, vão chegar até nós para promover em nós esta habilidade. E é por isso que nós não devemos brigar com os nossos desafios, brigar com a doença que chega na nossa vida, brigar com os desafios com o filho, com o marido, com familiares, né, com o trabalho, porque são esses desafios, eles chegam na medida certa e na característica certa que vai nos levar ao patamar seguinte, a desenvolver as habilidades que eu preciso para subir o próximo degrau. Então, é olhar com amor, acolher, e ao invés de pensar, por que eu estou vivendo isso? Por quê? É pensar, para que isso chegou na minha vida? O que eu preciso aprender com este desafio para estar muito melhor no passo seguinte. Então, gente, com essas palavras, eu quero finalizar esse nosso vídeo para que você entenda que entorpecer os seus sentimentos, as suas emoções, as suas dores com excesso de trabalho, excesso de álcool, excesso de comida, excesso do que quer que seja, não te ajuda a vencer o seu desafio. A única forma de vencê-lo é lidar com ele, é acalmar, é tirar os excessos para que você possa enxergá-lo verdadeiramente e assim lidar com ele, lidar com a sua sombra, abraçar a sua sombra, porque é só quando você diz, eu vejo você, que ela começa a diluir. O seu olhar para ela é um foco de luz para essa sombra e automaticamente ela começa a ser diluída. Então, se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você esse estudo, deixa o seu like, deixa os seus comentários, né? Eu quero convidar vocês todas que estão aí no Zoom, né? Que estão no Instagram, para assinar o canal, né? Daniela Salomão no YouTube, para acompanhar o meu trabalho, para deixar aí um comentário, um like, cada vez que vocês fazem isso, né, o YouTube entende que é um vídeo relevante, que é um vídeo com conteúdo bacana, para que ele possa ser mais distribuído, né? Então, assine o canal, ative o sininho, para que você possa receber, né, as notificações de todas as vezes que nós postarmos alguma coisa. E até então, o próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.